professor, porque é o seguinte, Israel, é curioso, é um conflito em dois países que não fazem fronteira. Não. Dá para contar as vezes que isso ocorreu na história, né? São muito poucas, porque sempre é uma relação direta de um país contra o outro. Entre o Irã e Israel tem vários países. Bem, a questão que se coloca é que Israel, segundo alguns intérpretes, que é uma questão muito complexa, lembrar quem nos acompanha, que são questões milenares entre os persas e os sauditas, que não é uma questão de agora, nós estamos falando, você pode colocar isso no período antes de Cristo, portanto é longa essa história, não é uma questão simplesmente atual, um problema atual entre os chefes de governo, chefe de Estado, longe disso. Israel, em 82, invade o Líbano, chega até a capital, não toma Beirute Oeste, não conseguiu tomar, mas os palestinos, Yasser Arafat era o líder do OLP, né, vai para o exílio e tal. Bem, e teve uma intervenção direta no Líbano. Agora, um dos argumentos, a professora Milena lembrou, o Israel não só tem essa questão, e vocês já destacaram, essa questão de impedir que o Irã tenha uma bomba atômica, como também é uma questão interna, de querer derrubar o regime dos ayatolás. A pergunta é, Israel tem, em termos de direito internacional, eu sei que em questões de guerra falar em direito parece uma coisa pueril, mas espera um pouquinho, quer dizer, Israel pode determinar, inclusive, não só a base militar de cada país, mas como também o governo de cada um dos países da região, e o inverso não pode ser verdadeiro também? Vamos pensar assim, né? Então, essa que eu coloco, essa pequena questão para você. Não, em termos de direito internacional, professor Villa, né, aqui nós estamos falando de ius bellum, né, direito de conflito, e Israel em si não pode violar, obviamente, em nome de uma causa ideológica ou de uma causa política interna, violar a soberania dos Estados e a autonomia dos povos. Isso são preceitos de direito internacional. O problema é que nós temos questões de vias práticas, né? É muito interessante, o senhor trouxe a questão da Arábia Saudita, e que não é nem necessariamente a Arábia Saudita, são os árabes sunitas, não é? Os árabes sunitas e os xiitas, né? Então, os sunitas acreditam numa ideia de califado e os xiitas numa ideia de mamado, de uma liderança ungida, que vem do sangue profético, que vem do grande imã, do imã oculto, né? E na ausência do advento do imã, um governo de peritos há de administrar. Eu acho muito interessante, só uma curiosidade, o Ayatollah Khomeini, quando monta essa estrutura da República Revolucionária Islâmica do Irã, ele vai dar roupagem, professor, vou fazer até uma provocação aqui, uma roupagem moderna do imamado. Cria um sistema constitucional, tripartição de poderes, mas há acima um Conselho Supremo de peritos. Lembre-se, professor, que o Ayatollah Khomeini ficou um longo tempo na França exilado. Saindo do Iraque, né? Isso. E eu tenho as minhas suspeitas que um modelo de imamado moderno do Irã tem a cara do poder do rei, do poder moderador, que nós aqui tanto falamos. O Supremo Conselho é nada mais, nada menos o quê? Que uma força moderadora, que sujeita, obviamente, os outros poderes e os outros entes políticos. E complementando a professora Milena, o regime iraniano está em crise desde 2009, com a Revolução Verde. E por diversas vezes o quê? Passa por instabilidades. Tanto que a primeira coisa que foi feita com o ataque israelense foi a interrupção da internet no Irã. Porque a oposição utiliza-se do quê? Das redes sociais. Só mais um detalhe, professor. Egito. Egito se apequenou com a Primavera Árabe. Com o fim do governo da Irmandade Muçulmana e o golpe do general Sisi, o Egito virou um satélite saudita. Basicamente, o governo egípcio é financiado com o governo saudita.
E nós devemos lembrar, professor, que desde o primeiro governo Trump, há o quê? Uma obsessão do governo americano de aproximar, por meio dos pactos abraâmicos, Israel e os países orbitais da Arábia Saudita e a Arábia Saudita, né, criando o quê? Uma unidade necessária para o futuro projeto americano de Rota da Seda. Americano? Americano também. Isso é uma boa discussão. Paralelamente à Rota da Seda chinesa. Índia, inclusive. Índia. Começando pela Índia, atravessando o Oriente Médio, chegando até Israel e depois Europa. Isso, tanto que não é à toa que os países do Golfo Sunita assumem um papel de centros financeiros. Sim. Isso é importantíssimo. Eu vou colocar uma questão ao professor Valdir, mas antes, lembrando a quem nos acompanha, que o professor Danilo lembrou, falou do poder moderador. No caso francês é diferente do caso brasileiro. No caso francês é o Benjamin Constant, não é o nosso Benjamin Constant, que é o da República. E o Brasil, em 1824, foi o único momento que teve 4 poderes. São 4 artigos da Constituição de 1824. São pavorosos. O artigo são 98, 99 e 101. O 99 é fantástico, serve muito bem ao Irã. Aqui na Constituição de 24, brasileira, a pessoa do imperador é sagrada. Ele não está sujeito a responsabilidade alguma. A pessoa do imperador é sagrada, ele não está sujeito, inviolável. Sagrado, ele não está sujeito a responsabilidade alguma. É o caso do Ayatollah, né?